Gênesis capítulo 12, verso 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Amém. Baixe sua cabeça durante um minuto. Agradeça ao Senhor por essa presença. Entregue o controle da tua mente, do teu coração. Entregue os teus anseios aos pés de Jesus nessa noite. Fale com Ele nessa hora. Pai, nós te honramos, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos como tua igreja, como teus filhos. Esse ambiente é teu, Senhor, essa atmosfera te pertence. Oh, Espírito de Deus, opera em nós, Senhor, a tua vontade. Opera em nós o teu querer. Nós declaramos que todo e qualquer tipo de barreira, de fortaleza, impedimentos na mente, seja destruído nessa hora. Espírito Santo, leva a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos entender, Senhor, a tua palavra como ela é. Nós queremos compreender a tua palavra pela sua ótica, Espírito da verdade. Revela-nos a tua vontade, Senhor, através da tua palavra. Declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê em concordância, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levante a sua mão assim para a gente conhecer. Primeira vez, você que está a primeira vez, que bênção ali. Vocês, tem um povo tão feliz, alegre, ungido ali, ó. Esse é o povo da IAP Maniçoba. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Primeira vez aqui? Quem mais primeira vez? Primeira vez também? Primeira vez também? Que bênção, primeira vez. Glória a Deus. Pastor João Gabriel, pastora Jagna estão chegando também. Se eu não me engano, eles chegam na sexta-feira para o encontro, a essência da honra. Queridos, eu particularmente sempre aguardo esse encontro numa grande expectativa, porque eu sei o quanto ele foi importante na minha vida e ele me levou a caminhar e a viver uma outra dimensão. É impossível, uma vez que você conhece ou tem a consciência do que de fato é o corbanote da honra, você viver fora disso. Então, ao olhar para as autoridades da terra, que todas foram instituídas por Deus, eu exerço e vivo dentro do corbanote da honra. Quando eu olho para os professores, quando eu olho para os pais, quando eu olho para as autoridades espirituais, quando nós realmente recebemos a revelação do que é viver a verdadeira honra, tudo muda. A nossa vida inteira, ela é impactada. A nossa realidade, ela é totalmente transformada. Então eu sei o quanto o encontro da honra mudou a minha vida e a vida de todos aqueles que creram, receberam e exercem, praticam
a palavra, aprenderam a caminhar nesse estilo de vida. Quando nós vivemos em honra, nós praticamos a honra, nós vamos viver na frequência da honra. Ok? Diga comigo: honra a Deus, honra aos pais, honra as autoridades, honra aos sacerdotes. Só um spoiler. O que mais o diabo luta? Qual é a maior luta do diabo? É para fazer as pessoas não honrarem a Deus, não honrarem os pais, não honrarem as autoridades e não honrarem as autoridades espirituais. E por isso a grande maioria vivem em níveis de desonra, na frequência da desonra. Mas eu declaro sobre a tua vida que você que já foi para esse encontro, ou você que vai caminhar no corbanote da honra e vai andar em uma outra frequência. Pastor, eu fui muito empolgado, pensei que ia ser igual Pérola, me fechei e não estou vivendo nada disso. Então volte, sexta-feira agora, volte, para você receber realmente o entendimento. Eu digo, querido, que toda reação sem revelação é desperdício de revelação. Entendeu? Toda vez que nós nos manifestamos sem um entendimento, nós estamos desperdiçando a revelação da palavra. Ok? Então tem muita gente que recebe a palavra na alma, e por receber na alma, elas saem daqui e no outro dia esqueceram a palavra e não conseguem praticar, porque é passageiro, sabe, é momentâneo. Mas quando eu recebo no meu espírito, eu faço como Paulo diz, que nós não temos que ser só bons ouvintes, mas praticantes da palavra. Eu já estou pregando, alguém está entendendo? Precisamos ser praticantes. O homem que ele ouve a palavra, ele não a pratica, é semelhante a um homem que olhou a sua face no espelho e ao se virar, esqueceu da sua própria face. A palavra de Deus, além de revelar quem Deus é, revela quem nós somos. Então, ao nível que eu vou vivendo a palavra, conhecendo, praticando a palavra, eu vou recebendo a revelação do caráter de Deus, e vou também entendendo no que eu ainda preciso ser aperfeiçoado. Quando eu escuto a palavra, eu recebo a palavra, eu recebo fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Quando eu declaro a palavra, eu estou manifestando a minha fé. Mas quando eu pratico a palavra, eu estou trazendo a realidade da palavra para a minha vida. Quantos estão entendendo aqui? Então, se você já foi para honra e não entendeu, não se lembra, eu te aconselho a voltar. Vai ser o nosso último seminário de 2025, amém? Você que não foi, já passou pelo reencontro, tu pode ir, está liberado. Vai ser poderoso, amém? Glória a Deus. Que bênção receber vocês aqui, gente. Estou muito feliz. Todos vocês vão para honra? Meu Deus do céu. O diabo está desesperado lá em Maniçoba. O diabo fica em choque quando o povo de lá vem para cá para receber. Porque quando volta para lá, volta botando para quebrar. Se eu não me engano, vocês dois casaram agora, é isso? Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida desse casal. Essa semana. E vieram fazer a lua de mel em São Paulo. Meu Deus do céu, é outro nível. Aleluia, glória a Deus. Ó, o irmão solteiro celebra para ver se pega unção em casa. Ele aprendeu. Ei, Bruno, você está aí também? Aprendeu certinho, casou, amém, eu celebro. Eu sou o próximo pai. Aleluia, glória a Deus. Você é livre? Então dê um sorriso para esse irmão, só para me descobrir os livres aqui. Dá um sorriso para ele assim, diga: você é uma bênção. Que bom que você veio hoje. Deus vai te pegar aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Como é bom ser livre, né, gente?
Como é bom ser livre. Queridos, eu estava orando, meditando, e o Senhor falou hoje, enquanto eu estava na estrada. Eu passei por uns vales hoje, montanhosos. Eu abri as janelas, sozinho, orando, eu e Deus, e sentindo o cheiro da natureza. Me veio essa passagem de Salmo 139. Senhor, se eu subir naquelas mais altas montanhas, ali tu estás. Se eu construir a minha cama no maior profundo abismo, ali também tu estás. Como fugirei da sua presença? Não tem como fugir. E eu comecei a meditar na palavra, o Espírito Santo falando comigo acerca do poder da aliança. Nós precisamos compreender que existe algo muito poderoso na aliança. E existem muitas pessoas que têm fé, mas não caminham em aliança. Elas têm fé, mas são desaliançados. É como alguém que se comprometeu em um casamento, mas vive infidelidade. É como alguém que fez promessas dentro do matrimônio, no altar, mas não tem cumprido isso diante do seu cônjuge. Existem muitos cristãos que creem em Deus, que até fizeram algum tipo de aliança com Deus. Mas não basta só crermos e fazermos uma aliança, precisamos saber como caminhar em aliança. Existe algo chamado legado da aliança. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Porque quando nós aprendemos a caminhar debaixo de alianças, nós vamos de fato viver o legado da aliança. Nós estamos vendo aqui um momento muito ímpar na história, um momento que Deus, ele se revela a Abrão e ele diz: Abrão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele faz um convite para Adão. Para Abrão. Deus faz um convite para Abrão, e o convite é: confie em mim, acredite em mim, acredite no meu chamado para a tua vida. Nós somos tremendamente ministrados aqui domingo à noite, pela vida da evangelista Thaís, sobre a importância de dar o sim para o chamado de Deus. O que nós vivemos quando nós damos um sim para o chamado de Deus. Abrão, ele deu um sim. Ele teve fé suficiente para largar a sua estrutura familiar, a sua herança familiar. Ele teve fé suficiente para sair daquela terra e ir para uma terra desconhecida, ir para um lugar que Deus ainda nem tinha dito aonde era, onde ficava, como era. Deus não tinha dado as coordenadas para ele, não tinha o endereço. Simplesmente sai da tua parentela, sai do meio da tua parentela, sai dessa terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, primeira coisa que precisamos compreender é que para viver o propósito de Deus, Deus nunca vai revelar a totalidade do propósito. Se José soubesse que ele ia ser lançado na cova e ter sido dado como morto para o seu pai, se José soubesse que ele ia ser vendido como escravo, se José soubesse que ele ia ser preso injustamente, ia parar no cárcere, para depois viver o sonho, talvez José diria: não, Deus, eu prefiro continuar aqui como o filho bem cuidado do meu pai Jacó. Muitas vezes, se Deus revelar para nós o que Ele vai fazer na sua totalidade, nós vamos também conhecer os processos. E ao conhecer os processos, muitos de nós não daríamos o sim. Então Deus te chamou para algo poderoso, e eu sempre digo isso: Deus nos chamou para algo poderoso, mas o que nós estamos vivendo é além daquilo que nós esperávamos viver.
E eu consigo te afirmar biblicamente que o que Abraão viveu foi muito mais além daquilo que ele esperava viver. Porque a aliança nos leva a viver o extraordinário. Quantos compreendem que viver em aliança com Deus é algo ordinário? É algo que todo cristão precisa viver. Eu recebi Jesus na minha vida. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. O que eu preciso agora? Permanecer fiel. Eu preciso caminhar em aliança. Nós estamos aqui 12 meses do ano, 12 ceias aqui, declarando: eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho parte com o Senhor, até que o Senhor venha. Nós temos uma aliança como igreja. Isso é o ordinário. Mas quando aprendemos a caminhar nessa dimensão da aliança, sempre nós vamos viver o extraordinário de Deus. Nós precisamos compreender isso. Abraão tem fé. E agora ele sai do meio da parentela. Ele vai em direção a uma terra que ele não conhecia. Ele teve uma atitude de fé. Pode falar uma coisa? Em meio às nossas atitudes de fé, nós vivemos coisas extraordinárias. Nós vivemos coisas poderosas. Tem pessoas que têm fé para fazer um voto, e aquele voto provoca os céus. Ana teve fé para fazer um voto de entregar o seu filho, porque ela não gerava. E ela fez o voto diante de Deus, ela entregou esse voto, ela levou o filho na casa de Eli. E esse voto levou ela a viver algo além daquilo que ela pensava. Ela teve outros filhos, e o seu filho, a primícia, se tornou o primeiro profeta. E através dele, um legado profético foi instalado em Israel e até os dias de hoje. Existem pessoas que vivem coisas poderosas através de votos. E isso é incrível, porque é por meio da sua fé. Existem pessoas que obedecem a Deus de uma forma tão radical, em fé, e isso provoca os céus. Tem pessoas que, aqui enquanto eu estava dizendo, algumas pessoas estão sendo curadas, já estavam sendo curadas pela sua fé. Pessoas que estavam com dores, e ao crer na palavra, as dores desapareceram. A fé levou ela a ser curada. Porque um dos nomes do nosso Deus é Jeová Rafá. É o Deus que te sara, é o Deus que te cura. Quem está entendendo? Então a minha fé leva eu a acessar o milagre do Jeová Rafá, o Deus que me cura. Pastor, mas eu já recebi oração e eu não fui curado. Tem algumas pessoas que falam: pastor, e essas pessoas que vocês oram, vocês oram e elas não são curadas? E eu digo: a minha parte eu fiz, que é orar. A parte da pessoa tem que ser crer. E curar é a parte de Deus. Se ele não curou, ele sabe, eu que não vou brigar com ele. Quem está entendendo? Eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Orar, repreender, dar um comando, amaldiçoar a enfermidade, crer no milagre. Qual é a parte da pessoa? Crer. E qual é a parte de Deus? Curar. Se Deus não curou, eu vou brigar com Deus? Esses tempos atrás eu estava parando para meditar em um dos maiores milagres que vivemos, orando por pessoas. Uma menina que estava desenganada da medicina, tentou suicídio. Eu fui no hospital. Eu fiz vários tipos de orações. Eu fiz que nem Paulo, deitei em cima dela na maca, quase matei ela de verdade. Eu chamei ela para fora, eu dei um comando, eu expulsei o espírito de morte. Eu fiz toda a oração de cura que eu tinha aprendido na minha vida. E eu saí daquele hospital e eu disse: Deus, se o Senhor não curar ela, eu nunca mais vou orar por ninguém. Eu estava pensando nisso nesses dias, porque Deus curou essa menina. Deus curou ela. Só que hoje ela está sendo uma ferramenta usada pelas trevas. Ela lidera um movimento que também adora outros deuses.
Então nunca mais eu fiz essa oração, porque Deus curou, talvez por um clamor desesperado, ou porque Deus não queria perder alguém que ora com tanta fé que nem eu, aleluia, mas Ele curou. Então hoje eu oro, é o meu papel, a pessoa crê, é o papel dela, curar é o papel de Deus. Quantos estão entendendo? Existem pessoas que acessam o seu milagre, existem pessoas que acessam a cura por intermédio da sua fé no Jeová Rafá. Isso é poderoso. Só que quantas pessoas não vivem milagres e vivem coisas tremendas, coisas incríveis em Deus, mas viram as costas para Deus? 10 leprosos foram curados. Quantos leprosos voltaram? Nenhum, porque o que voltou não era mais leproso. Aleluia. Chacoalha seu irmão e diga: fica atento à palavra. Aleluia. Ele curou os 10, nenhum voltou leproso, só voltou um curado. Aleluia. Ele não tinha mais lepra, ele voltou para agradecer. Quantas pessoas por intermédio da fé não vivem experiências poderosas, mas viram as costas para Deus? Então os maiores milagres não são os milagres de cura, os milagres na saúde. Para mim, no meu ponto de vista, o maior milagre é o novo nascimento. O maior milagre é a transformação do ser humano de dentro para fora. O maior milagre é alguém dizer: eu não consigo mais viver longe da presença dEle. O maior milagre para mim é alguém dizer: eu dependo dEle, eu vivo para Ele. Sem Ele não vale a pena viver, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Alguém que aprendeu a viver na dependência desse Deus. Sabe o que é isso, gente? É alguém que na sua mente não tem hipótese alguma de ter um pensamento de se ver no mundo. Não, se eu me desviar um dia eu vou fazer isso. Não. Esse pensamento não pode existir mais. Quem está entendendo? Se esse pensamento ainda é existente, eu te desafio a caminhar com pessoas que vão te levar para águas mais profundas em Deus. Eu te caminho para o encontro, para o reencontro, para o pérolas, para mergulhar em níveis mais profundos, até o momento de nunca mais existir esse pensamento. Uma vida no mundo não existe mais para mim, não existe mais para você. Quando nós recebemos a revelação de quem Cristo é, nós estamos dizendo como Pedro: a quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. A quem iremos nós? Então existem pessoas que elas ainda não estão andando no extraordinário, provando do extraordinário, simplesmente pelo fato de não conseguirem viver em aliança. Elas fizeram uma aliança, muitas vezes elas receberam a Deus, muitas vezes elas usaram a fé para serem curadas, usaram a fé para alcançar transformações, usaram a fé, estão provando da sua fé em Deus, o poder do crer em Deus. Tudo é possível ao que crê, foi o que Jesus disse. Estão provando, mas ainda não entraram em uma outra dimensão. A dimensão do extraordinário. Aquilo que é além do natural. Aquilo que é além do comum. Aquilo que é além do que deve ser feito. E só na vida de Abraão nós já aprendemos como viver isso. Eu poderia citar vários exemplos. Enquanto eu estava anotando aqui os versículos, eu pensei em tantos homens da Bíblia e algumas mulheres que viveram algo tão tremendo ao sair do comum e começar a caminhar nessa dimensão. Mas nós não temos tempo para isso. Gênesis 17, por favor. Nós vemos agora que Deus ele fala a Abraão em Gênesis 12. Agora em Gênesis 17, Deus fala com ele novamente.
Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Vamos rapidinho aí, por favor, coloca para mim a tradução King James, por favor. Gênesis 17, na tradução King James. Vamos lá, diz assim: quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e os teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes, de geração em geração. E aí nós vemos que o Senhor pede para Abraão circuncidar os meninos, para deixar registrado aqueles que caminhariam em aliança, para deixar visível essa aliança. Mas olha aqui algo interessante: Abrão teve fé para sair. Nós vemos que passaram-se 25 anos, 24 anos até esse momento. E durante esses 24 anos, em fé, o nome dele era Abrão, caminhando por fé, em fé. E ele errou, mesmo sendo um homem de fé, ele mentiu, ele enganou Abimeleque, começou a vir pragas para o povo de Abimeleque, para Abimeleque, porque a mulher dele, Sara, estava lá, e Abrão disse que era irmã, não era mulher dele. Abrão errou em levar seu sobrinho Ló com ele. Durante esse período, ele errou. Mas em Gênesis 15, o Senhor faz novamente uma promessa: sai da tua tenda, Abrão, olha para as estrelas, conta se pode, assim será a sua descendência. Só que agora em Gênesis 17, Deus está falando: eu mudo o seu nome, e eu faço uma aliança com você, e você precisa caminhar em aliança comigo. O seu nome agora é Abraão, não será mais Abrão. Agora Deus está dizendo para ele: você não só será pai de multidões, você não só terá um filho, mas você será pai de nações. Pai de nações, reis sairão de ti. Ah, meu Deus. Deus está dizendo: ei, você andou em fé até aqui e foi poderoso, você errou, você vacilou, você mentiu. Só que agora eu quero um relacionamento mais estreito com você. Agora eu quero te levar ao extraordinário. Agora eu quero te levar além daquilo que você estava pedindo. Você queria um filho, eu disse que ia te dar uma descendência, mas agora eu estou levando para um outro nível de extraordinário. Eu estou te levando para o nível de ser pai de reis, de ser pai de nações. Reis vão sair de você. Um legado perpétuo, um legado eterno será estabelecido através dessa aliança. Através dessa aliança, um legado perpétuo será estabelecido. O que significa? Anda na minha presença
Abraão. Andar na presença. Quando nós vamos para o original, essa palavra está dizendo assim: anda em concordância comigo, Abraão, que eu te preparo para o meu propósito. Anda em concordância comigo, que eu vou te aperfeiçoando. Anda em concordância com a minha palavra, que eu te transformo para aquilo que você vai viver. Ah, meu Deus, eu estou entregando algo aqui que alguém já pode conseguir compreender. Existem algumas pessoas que elas ainda não entraram para o próximo nível. Sabe por quê? Porque pararam de concordar com a palavra para concordar com seus achismos, para concordar com seus achômetros, para concordar com a tradição familiar, para concordar com os padrões estabelecidos por esse mundo, para concordar com essa agenda progressista. Não, a palavra é: anda em concordância comigo. Se você continuar andando em concordância com o mundo, não será aperfeiçoado. Ainda que eu tenha algo poderoso, ainda que eu tenha algo extraordinário, eu não te preparo, porque você está em concordância com tudo menos com a minha palavra. Mas se você andar em concordância comigo, eu vou te aperfeiçoando dia após dia, eu vou te moldando dia após dia, eu vou mudando o seu caráter, eu vou transformando as suas motivações, eu vou te dando entendimento, sabedoria. Eu te aperfeiçoarei, Abraão. Crer é algo poderoso. Ter fé é algo incrível. Eu falo sobre fé. O que nós temos vivido é por meio de fé. Deus está me levando para um lugar agora no final do ano que eu nem esperava, não estava na minha agenda, não estava programado. Eu fui empurrado para ir para esse lugar. Eu fui convidado para se assentar nessa mesa, para entrar nesse ambiente, nessa ambiência. E eu digo: Senhor, como é possível? Aí teve um parente nosso que falou: é fé. Vocês caminham uma dimensão de fé que eu nunca vi antes. Vocês caminham numa dimensão de entrega que eu nunca vi antes. É algo poderoso caminhar na dimensão da fé, viver em fé. Mas ainda não é o suficiente. Deus quer aliança. Deus quer Escute, é só nessa aliança que somos aperfeiçoados. Por favor, chacoalhe seu irmão e diga assim: deixa de besteira, para que esse orgulho ferido. Não, me ajuda a pregar assim, sem ser palavras ofensivas. Diga para ele: para com esse orgulho medíocre. E diga assim: entrega logo. Nós precisamos compreender: eu preciso caminhar em aliança, eu preciso mudar a frequência. Oh, meu Deus do céu, eu preciso concordar com a palavra. Qual é o maior problema? Qual é a maior dificuldade das pessoas andarem em concordância com a palavra? Aquilo que elas estão se alimentando, aquilo que elas estão consumindo, aquilo que elas estão ouvindo, aquilo que elas estão vendo. Tem pessoas que tratam pessoas como coisas. Tem pessoas que valorizam pessoas porque tem coisas. Tem pessoas que se acham menores que outras pessoas porque não tem coisas. E eu quero dizer que pessoas não são coisas. O sistema maligno quer ensinar que pessoas são coisas, são valorizadas pelas coisas. O filósofo Mano Brown diz que Deus é uma nota de 100, não é isso? É uma mentira, é uma desgraça, é uma filosofia caída de um sistema corrompido. As pessoas não são coisas, mas se eu ficar me alimentando desse sistema de ostentação, aquilo que manifesta o amor ao mundo, os desejos dos olhos, os desejos da carne e a ostentação, a soberba da vida, a pessoa vai ter esse padrão estabelecido aqui, ó, na sua CPU. O padrão dela é essa. Então, diaconisa Patrícia, para entregar uma marmita para o morador de rua, não quer entregar, porque o morador de rua não tem nada para oferecer. Mas para servir o pastor, eu também não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho negócio com bajulador, eu não tenho negócio com gente dessa laia, eu não caminho com gente dessa laia. Pessoas não são coisas. Eu preciso andar em concordância com Deus.
Eu preciso compreender isso, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É ser servo de todos. Alguém prega comigo, diga assim, irmão, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para te servir. Conta comigo. E não precisa nem me retribuir. Se quiser eu oro por você agora, é de graça. Eu profetizo sobre a tua vida agora e não precisa pagar nada. Não precisa nem contar nada para ninguém. Eu estou aqui para te servir. Anda em concordância comigo. Mas nós estamos andando em concordância com o sistema maligno. Estamos andando em concordância com aquilo que o mundo está entregando como padrão. Eu estou banindo. Deixa para lá. Deixa para lá. Da minha vida eu escolho quem eu vou banir ou quem não vou banir. Mas eu não ando com gente que não é dizimista. Porque é um perigo um dia sentar no meu carro e o carro quebrar só por causa dele. Eu não ando com gente no meu carro que trai a esposa. Porque se trai a esposa, imagina eu. O que não vai fazer comigo? Eu não ando com pessoas que saem do culto falando mal do culto. Eu não ando com pessoas que saem do culto falando mal de quem dirigiu, mal de quem pregou a oferta, mal de quem está no louvor, mal de quem está no obreiro. Você viu? Muda a frequência. Andar em concordância com Ele é andar com pessoas que amam a palavra, que se entregam pela palavra, que vivem a palavra, que caminham em santidade, que têm uma entrega genuína, que vivem o evangelho puro e simples. Muda as mesas. Eu quero te dar um comando hoje. É noite de mudar as mesas. É noite de mudar a frequência. É noite de entrar na frequência da concordância com Deus. Mude a frequência. Mude a frequência. Como é poderoso, né, pastor Celso? Andar com gente na mesma frequência. A doideira. Você anda com gente, vamos. Sabe, é gente que te impulsiona. É gente que acredita. É gente que move. Como é bom. Deus me deu uma palavra para entregar ao pastor Celso. Pastor Celso, assim, o valor é esse. Não foi? Algo assim. Aí chegou em mim, pastor, você não sabe. Esse foi o mês que eu menos trabalhei. Eu estava lá em missão. E não foi que Deus fez exatamente aquilo. Quem anda na mesma frequência acredita no nível de entrega mediante a palavra profética. Por favor, mude a frequência. Ande em concordância com Deus. Pastor, mas é um problema. Eu não tenho contato com outra mesa. Deus vai te dar acessos. Esse ano de 2026 será um ano de oportunidades. Esse ano de 2026 para alguns filhos de Deus será o ano da última oportunidade, das últimas oportunidades. Se não entender, vai ficar para trás. Se não entender, vai... Deus tem falado isso comigo. Se não entender, vai ficar no meio das vacas magras. Mas quem entendeu, vai estar olhando um povo no meio da vaca magra, mas vai ter grão para todo mundo. Para toda crise, Deus já tem uma resposta. Para toda crise, Deus já tem uma resposta. O Egito ia entrar em crise mundial. E José estava chorando porque foi abandonado pelos irmãos. E Deus estava falando, eu estou te processando porque você é a resposta da crise.
Talvez você não está entendendo, porque esse ano foi um ano de processo, foi um ano de aperto, foi um ano de reajuste. Sabe por quê? Porque Deus está te preparando, porque para os próximos anos você será a resposta para a crise. Alguém precisa crer nessa palavra, alguém precisa receber essa palavra. Para toda crise Deus já tem uma resposta. Para toda crise Deus já tem uma resposta. Não sei você, mas eu prefiro ser a resposta do que ficar chorando em meio à crise. Tem mais alguém aqui comigo? Tem mais alguém aqui comigo? Abraão, anda em concordância comigo. Chega de mentir. Chega de mentir. Chega de falar que tua mulher não é tua mulher. Chega de ficar levando com você quem não é para levar. Acabou, hein? É a partir de agora. Vai andar em concordância comigo. E eu vou te aperfeiçoando. Esses dias eu parei para analisar. Escute, não se ofenda com isso. Se você se ofender também, Existem pessoas que elas já estão na pós-graduação. E elas ainda continuam falando errado. Esses dias eu sentei com uma pessoa, a pessoa falou: eu sou professor. O outro dizia que eu sou de quê? E eu falei: rapaz, como pode falar tão errado assim? A minha escola foram às ruas. Eu fui estudar depois de 21 anos. Meu primeiro diploma foi da escola de líderes. Aleluia. Escute. Recentemente eu recebi meu diploma, alguns anos atrás ali do ensino médio, nem fui buscar ainda. Tive que fazer eliminação de matérias. Só que lá na minha parede já não tenho mais lugar para pôr diploma, então nem ponho mais. De tantos cursos que nós já fizemos, nós não paramos de estudar. Continuamos estudando. Mas eu fico pensando, como essa pessoa dedicou a vida inteira dela aos estudos e consegue falar tão errado assim? Aí é só você conhecer o pai dela. Você conhecer a mãe dela. Você conhecer a mesa que ela senta. O ambiente que ela convive. Quais são as mesas que ela se assenta. Então a pessoa ela pode estudar a vida inteira. Ela pode, tirar 10 em toda a prova de português. Mas a principal influência dela é a mesa que ela mais senta. Então se os pais falam errado, ela continua falando errado. Porque os pais são influência. Está em uma frequência. Então existem pessoas que estão querendo viver algo poderoso em Deus, mas ainda continuam com a mentalidade errada, com a linguagem errada, a linguagem incrédula, a linguagem de murmuração, a visão e a ótica e a lente de pessimismo, a visão religiosa, orgulhosa. Por quê? Porque não mudou as mesas. E meia dúzia foi embora. Pastor, e agora? Queridos, vocês conhecem o meu pai, o apóstolo Dorival. Estudou até a 4ª série. Ele é a influência, ele é a minha autoridade espiritual. Só que eu não vivo na casa dele. Eu preciso sentar em outras mesas para mim me desenvolver. Porque eu me desenvolvendo, eu volto para a mesa do meu pai e eu posso ajudar ele. Se eu me desenvolver, eu vou ser alguém que pode ajudar aqueles que não tiveram um meio de serem desenvolvidos. Diga frequência. Diga mesa. Não tem como eu ser aperfeiçoado se eu continuar nas mesmas mesas. Eu vou encerrar. Só se for com melisma. Coloque Gênesis 26, por favor, eu quero encerrar aqui. Escute, o diabo é estrategista, e eu não estou vangloriando ele é um derrotado. Mas ele é especialista em manter as pessoas na mesma mesa, para não mudar a frequência. Porque ao mudar a sua frequência, elas são aperfeiçoadas. Pastor, fazem 17 anos que Jesus me resgatou. Fazem 17 anos que eu nunca mais sentei na mesa com meus amigos do passado.
Não estou falando para você fazer isso. Só que faz 17 anos que eu vejo eles no mesmo jeito. Da mesma vida, no mesmo lugar e fazendo as mesmas coisas. Se eu tivesse lá naquelas mesas, eu estaria ali. Eu não estou falando que você tem que virar as costas para as pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que romper com amizades. Eu estou dizendo que você precisa discernir quem vai falar mais ao teu coração. Nós somos a média das 4 pessoas que nós mais convivemos. Quem está entendendo? Esses dias a pastora Andressa falou assim para mim: nossa, você está tão bonzinho. Nossa, se fosse antigamente você já tinha. Eu falei: é porque eu estou parecido com você. Aí esses dias ela pau no discipulado. Eu falei: calma, você está tão assim. Ela disse: é porque eu estou parecido com você. A gente começa a conviver tanto que sem perceber a gente é moldado. Quem está entendendo? Faz uma análise hoje, agora, nesse momento. Como está a sua vida financeira? Qual é as mesas que você tem sentado que vão alavancar a sua forma de administrar, de multiplicar recursos, de escalar, de entrar em novas oportunidades, novas conexões? Faz uma autoanálise hoje de como está a sua vida amorosa. Você está sentado em mesas que as mulheres só reclamam do marido? Ou você está sentado em mesas que mulheres honram o marido? Você está sentado em mesa que os homens vão jogar bola todo dia da semana, ou não vão para o futebol, vão para o barzinho? Quando não estão no barzinho, estão no Free Fire? Quando não estão no Free Fire, estão, sei lá, mas fazem de tudo para não ficar em casa? Para não dar atenção para sua esposa? Você sabe que o resultado do seu casamento é de acordo com a mesa que você tem sentado. Você é solteiro, você é solteira, minha irmã e meu irmão, dá um sorriso assim. Não, você que está solteiro, levante a mão, levante a mão. Isso, agora é a hora de você tirar selfie das mãos levantadas. Aleluia. Se tu estiver andando com as irmãs desesperadas, tu também faz parte do bonde das desesperadas. Hã? Agora, se você estiver andando com as irmãs que esperam em Deus, você está confiante. Eu declaro que as bênçãos vão correr atrás de você. Quem está entendendo? Não vai aparecer no seu arraial nenhum vigarista, nenhum canalha, nenhum mercenário, nenhum safado, nenhum pilantra e nenhum vagabundo. Vai ser homem de Deus que vai aparecer no seu arraial. Eu não sei, virou um seminário aqui. Mas pense, se você está na mesa dos desesperados, você faz parte do desesperado. Hã? Na célula, quais são as mesas que nós nos assentamos? Pessoas que estão orando mais, que estão jejuando mais, que estão recebendo a palavra, que não faltam em nenhum culto, que não faltam nos encontros, que não faltam em nada. Ou a gente está sentando na mesa de quem faz a obra de Deus relaxadamente? Vai ver o nível da nossa fé, o nível da nossa fome, o nível daquilo que nós estamos vivendo em Deus, de acordo com a mesa que nós estamos sentando. Como estão entendendo? Já viu que pessoas que sentam com pessoas que estão na mesma frequência de fé, de entrega, elas têm um testemunho novo toda semana? Fala assim, dá até raiva. Você fala, alguém quer contar um testemunho na célula? Eu, de novo. Por quê? Porque a pessoa crê, a pessoa tem fé, a pessoa está em movimento, a pessoa está recebendo a palavra profética, ela está se movendo. Toda célula ela tem um testemunho. Aí tem alguém que vai, de novo ele. E se ajuda com mais 2 dias vigarista e fica os dois. Só murmura, não vive nada, não tem uma bênção para contar, não tem um testemunho para contar. Agora quem está na mesa dos testemunhos, está celebrando testemunho, sempre vai ter testemunho para contar. Quem está entendendo?
Você não vai entrar 2026 do mesmo jeito. Eu declaro que nós vamos desfrutar do legado da aliança. Por que eu falo de mesa? Porque o lugar de aliança é na mesa. Ela começa no altar, mas ela é estabelecida na mesa. Quem está entendendo? Mesa é lugar de olho no olho. Mesa é lugar de transferência de coração. Mesa é lugar de aliança de alma. Agora eu vou falar assim, mas aqui graças a Deus não tem ninguém assim. Me ajuda aqui por favor, filho. Não tem ninguém assim. A frequência da mesa dos fofoqueiros. Essa é a pior mesa que um crente pode ficar. O que todo fofoqueiro tem em comum? Primeiro, a boca dele é um instrumento das pombagiras. A fofoca é a linguagem das pombagiras. Ou seja, precisa de libertação. Já viu um fofoqueiro chegando? Amiga sua louca. Aí vem babando assim, ó. Tem um babado novo para contar. E o diabo está assim, vai, fala. São mesas de discórdia. São mesas de frequência maligna. São mesas de frequência das trevas. Eu não posso me assentar nessas mesas. O que todo fofoqueiro tem em comum? Primeiro, demônios. Ou influência demoníaca. Olha para esse irmão agora, dê um sorriso para ele, vê se você descobre quem está endemoniado e quem não está agora. Isso, agora. Se ela fez a cara assim, pegou agora você descobriu. Aqui, meu irmão, a gente prega e já pratica, na hora. Escute. Segunda coisa que todos têm em comum, a maioria é desocupado. A maioria é desocupado. Porque gente ocupada não tem tempo para fazer fofoca. Terceiro, vive na dureza. Porque se cuida da vida dos outros, tem influência maligna, é desocupado, logo também vai viver na dureza. Quem está entendendo? Agora eu quero que você analisa. Não olhe para a sua vida agora, por favor. Não, quer dizer, olha para a sua vida. Mas olhe para as mesas que você tem sentado. Como tem sido? Está dentro desse contexto? Diga assim, hoje é noite de mudar a frequência. Vou andar em concordância com a palavra e com aqueles que andam em concordância com a palavra. Gênesis 26, verso 12. Diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. 4 pessoas pegaram. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Porque o Senhor o abençoava. Diga, o Senhor o abençoava. Que frequência é essa que Isaac andava? Que ele plantava uma semente e no mesmo ano ele colhia dessa semente 100 por um. Diga assim, é a unção do 100x. É a unção do 100 vezes mais. Essa era a frequência que ele andava. Ele plantava uma semente e aquela semente produzia 100. Essa era a frequência que ele andava. O Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Alguém diga amém. Amém. Aleluia. Rapaz, eu fico pensando nessa igreja, todo mundo está falando amém aqui, muito rico.
Rapaz, já pensou chegar cadê a pastora do financeiro? Chegou lá, pastor, chegou um dízimo na conta. Quanto? 100 mil de dízimo. Alguém recebe aí e fala, só eu que vou fazer isso? A frequência que Isaac caminhava levou ele a viver uma multiplicação, se tornar rico, riquíssimo e poderoso. Tem pessoas que detestam essa frequência. Sabe por quê? Porque a mente delas ainda é medíocre. Ou o coração delas ainda estão nas coisas. Então ela sabe, se ela tiver coisas, as coisas vão ter elas. Eu declaro um novo nível de riqueza sobre a sua vida. Mas sabe o que é interessante? Que riqueza é para caminhar debaixo dos nossos pés. Eu caminho sobre a riqueza. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso? Pastor, me dá uma prova bíblica disso. A Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro. Aquilo que tem de mais valioso é para caminhar. Eu quero declarar que tu vai andar sobre a riqueza. Meu Deus do céu. Você vai caminhar. A Bíblia diz que as pessoas em Atos dos Apóstolos entregavam as suas riquezas aonde? Nos pés dos apóstolos. Porque a frequência de caminhar na riqueza é ter a riqueza para você caminhar sobre ela, não para ela ter você. Eu declaro sobre a tua vida que você vai caminhar sobre a riqueza. A riqueza não vai ter você, ela vai estar debaixo dos seus pés. Eu declaro que a riqueza vai estar debaixo dos seus pés. Nunca vai estar acima de você, nunca vai te governar, mas você vai governar sobre ela. Ela estará debaixo dos seus pés. Se alguém acredita, por favor, faz alguma coisa, reaja ao nível que você acredita. Vai estar debaixo dos seus pés. Debaixo, diga debaixo dos meus pés. Eu vou andar sobre. É governo, é domínio. Aí. Nós falamos de Abrão. Foi o homem mais rico, cara. Quem está entendendo? Foi o pai de nações. A promessa que Deus fez para ele: de ti vai sair reis. Reis vão sair de ti. Verso 14: tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Um outro problema é que pessoas não querem prosperar, não querem crescer, não querem romper, não querem avançar, porque tem medo do que os invejosos vão dizer. Qual é o problema? O problema é que essas pessoas ainda estão se importando com a opinião dos invejosos. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo, não temos que viver e andar com todos. Quem está entendendo? Então ame o invejoso, mas não caminhe com ele, porque ele sempre vai inventar alguma coisa para te sabotar, para te criticar, para te apontar, para desmerecer o seu crescimento, para desmerecer o que você está vivendo. Então, por favor, se afaste. Mude a frequência, diga: mude a frequência. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Cara, ele estava na terra que não era dele, e ele se tornou mais poderoso do que o dono da terra. Alguém precisa entender isso. Você sabia que tem gente no Brasil, que o mundo inteiro está dizendo que o Brasil está entrando em um colapso financeiro, e essa pessoa no Brasil está se tornando tão próspero que nem parece que está no Brasil? Eu quero dizer que você vai prosperar de uma forma poderosa, mesmo em meio aos decretos do sistema mundano. Você vai se tornar alguém próspero, poderoso nessa terra, para a glória de Deus. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado.
Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Diga comigo, Ezeque. Porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitná. Diga, Sitná. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Diga, Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nesta terra. Aleluia. Tem gente que vai entrar em 2026 enganando o inimigo, gente. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu. Quem apareceu para Isaac? Ele disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram um poço ali. Escute. Que frequência é essa que Isaac caminhava? Isaac andava debaixo de um legado. O legado da aliança do seu pai Abraão. Sabe o que é você andar debaixo de um legado? É alguém perguntar para você: no mundo espiritual, com quem você tem aliança que tem um legado? Eu sei que eu caminho debaixo do legado do meu pai. Eu vi a entrega dele, com todas as dificuldades, com todos os defeitos, com todas as falhas que um ser humano tem. Até hoje eu vejo a entrega dele. Eu caminho debaixo desse legado. Em muitos momentos, enquanto eu estava no mundo, eu orava: Deus do meu pai. Sabe o que é isso? Estamos debaixo de um legado espiritual. O mundo espiritual respeita alianças. Então esses dias, alguém chegou para mim e falou assim: é tão bom ver o Laércio e a Edilane ministrando. É tão gostoso. Por quê? Porque a gente vê aliança. O Laércio está ministrando, ele cita coisas, apóstolo, que você fala no altar. Ele relembra isso. É alguém que está aprendendo a caminhar debaixo da aliança. O mundo espiritual reconhece quem caminha debaixo de um legado de aliança. Quem caminha debaixo de uma autoridade de aliança e começa a avançar, começa a crescer, Por quê? Porque existe um legado. Nós não caminhamos sozinhos. Se eu não tenho aliança com ninguém, eu não tenho acesso ao legado da aliança. Se eu não caminho debaixo dessa aliança, eu não tenho acesso a esse legado. E esse é um dos maiores problemas da igreja brasileira. Crentes independentes sem aliança não vivem o extraordinário de Deus, vivem simplesmente o superficial de um evangelho. Não tem autoridade contra principados, não tem autoridade contra potestades, não tem autoridade no mundo espiritual, não tem autoridade nos projetos que começam, não tem autoridade nos ministérios que começam, não tem autoridade. Os filhos vão se perdendo, os filhos vão se desviando, porque não tem autoridade, porque não caminhou debaixo de autorização, não caminhou debaixo de aliança. Aliança é o que protege, o legado da aliança é o que protege. Quem está entendendo? Hã? Tem algumas guerras que nós entramos e eu digo: amém, vamos botar para quebrar. Tem outras guerras que nós entramos que eu digo: capeta. Tu vai ter com o meu líder agora. A guerra mudou. Eu já sento na mesa aí, vamos orar porque a guerra mudou assim. Ok, vamos orar, vamos tirar uma palavra aqui. Pronto, a unção despedaçou o jugo. Nós precisamos compreender isso. Pessoas que não caminham em aliança estão dizendo para Deus: eu não quero andar em concordância com o seu sistema. Qual o sistema de Deus? O sistema de Deus se chama reino. Reino de Deus na terra. E reino só avança através de alianças. Sabe o que é interessante? Que agora Isaac está sendo abençoado. Sabe por que ele está sendo abençoado? Por causa de seu pai Abraão. Ele está seguindo os mesmos passos, a mesma trajetória do seu pai.
exatamente igual, honrando o legado do seu pai. Ele vai desentulhar os poços que os filisteus entulharam quando seu pai morreu. Ah, estou prosperando? Não estou, porque eu estou debaixo de um legado. Quem está entendendo? Estou multiplicando? Estou, porque estou debaixo de um legado. Existem pessoas que não prosperam, não frutificam, não crescem. Existem pessoas que não geram. Existem pessoas que não conseguem serem curadas. Existem pessoas que não são bem sucedidas nos seus relacionamentos, porque o legado da aliança é quebra de aliança, é desonra. Eu estou ensinando uma igreja madura, uma igreja que está entendendo que precisa andar debaixo de um legado de aliança. Se porventura você quebrou aliança com alguém, você quebrou aliança com o seu pai, que é uma autoridade espiritual, você quebrou aliança com a tua mãe, você quebrou aliança com o teu antigo pastor, tu quebrou aliança com alguém, por favor, volte lá e resolva isso. Cara, me perdoa, olha, eu agi naquela época, eu era imaturo, eu era impulsivo, eu quebrei a aliança, eu estou arrependido. Volte e resolva, porque se o legado for quebra de aliança, meu irmão, não tem casa que fique de pé. Quantos estão entendendo? Ele está debaixo de um legado. Aí a Bíblia diz que ele e os pastores deles cavam o primeiro poço. Aí o que aconteceu? Primeiro poço, tomaram o poço dele, contenderam com ele. Chacoalha duas pessoas aí e diga: está preparado para caminhar debaixo de aliança? Esse legado vai atrair contendeiro. Quantas pessoas chegaram para mim lá atrás: você está doido? Sai dessa igreja, você está trabalhando muito, você que não parou de fazer célula, você não parou de, olha só o que está acontecendo, olha que injustiça. Ei, deixa eu continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Quando eu vivi minha transição, não foi debaixo de quebra de aliança. Quem está entendendo? Essas mesmas pessoas que querem muitas vezes contender conosco, são as que no meio da contenda, elas podem até estar nos fortalecendo, mas depois, quando vem o resultado da quebra de aliança, elas viram as costas, ou elas fazem pior conosco. Quantos estão entendendo? Já viu aqueles pioneiros das rebeliões dentro do trabalho? Não sei se já teve alguma experiência assim. Cuidando de gente, a gente tem muita experiência assim na área profissional também. O cara tá lá: não, a gente tem que se levantar, a gente tem que falar, a gente tem que isso, tal. Aí inflama todo mundo se levanta, vai lá, vai contra a empresa, vai contra o negócio. E aí esse que mais agitou fica quietinho. Quem já viu isso? Esses são os famosos contendeiros. Contenderam, tomaram o poço de Isaac. Primeiro poço, Ezeque, significa contenda. Isaac parou de cavar poço? Ele cava o segundo poço. Qual o segundo poço? Sitiná, inimizades. Para vivermos em um legado de aliança, algumas pessoas vão querer parar de ser nossos amigos, porque a frequência deles estão errada. Por favor, chacoalha duas pessoas e diga: a mudança de frequência. Eu abri uma caixinha de perguntas para falar sobre liderança. Nós vamos continuar falando de liderança. 2026 vamos treinar e equipar a liderança. Nós temos agora uma imersão já em fevereiro, Líder 360. Vamos mergulhar no entendimento de desenvolver a liderança, o como desenvolver a liderança. E alguém colocou uma coisa assim para mim que eu nem consegui. Tem um monte de coisa lá para responder, eu não consegui. Eu abro, mas é uma luta para responder. Aí a pessoa pergunta: como liderar uma pessoa? Isso é de outra igreja, de outro ministério, até de outro estado. Depois eu fui entrar no Instagram, eu vi quem era a pessoa, já vi quem é o pastor, já estou entendendo a situação. A pergunta é: como liderar alguém que é contra o seu pastor? Espera aí. A pessoa ela só pode estar caminhando debaixo da minha influência e liderança, não concordando com o meu pastor, se eu manifesto algum aspecto de discordância também. Porque se eu caminho em concordância com a minha liderança, pessoas que estão em discordância não conseguirão caminhar comigo.
Se eu caminho em concordância com a minha liderança, pessoas que caminham em rebelião não vão conseguir caminhar comigo. Mas se essas pessoas conseguem caminhar comigo, é porque elas estão enxergando um rebelde embutido em mim e não nasceu ainda, não foi colocado para fora. Quantos estão entendendo? Diga assim: mudando a frequência. Então nós precisamos compreender isso. Vai ter inimizade. Se você quiser caminhar na célula com realmente uma entrega, realmente debaixo da visão do discipulado, tem gente que não vai querer mais ser seu amigo, porque você não vai falar mais do líder. Meia dúzia saiu correndo agora. Para ou continua? Posso te falar uma coisa? O que está sendo ministrado aqui não é só para o ministério. Isso se aplica dentro da empresa, dentro das equipes, dos times. Quantos estão entendendo? Então nós precisamos compreender isso. Vai atrair inimizade. Vai ter gente que não vai querer mais andar com você, porque você não fala mais mal das pessoas. Vai ter gente que não vai querer mais, tá na sua mesa, porque você parou de falar mal das pessoas e começou a prosperar. Aleluia. Quem está entendendo? 3 pessoas pegou, aleluia. É mudança de frequência. Então quando eu disse caminhar debaixo de um legado, vai ter contenda, vão se levantar. Vai ter gente querendo trazer inimizade. Quem está entendendo? Eu lembro que a gente era do grupo É Forte Demais, não é isso, pastor Joás? Nós tínhamos um número lá, o nosso nome era o grupinho É Forte Demais. Porque a gente sempre celebrou a palavra. A gente estava lá e a gente, amém, é forte demais. E nos apelidaram de É Forte Demais. Mas o grupinho É Forte Demais casou, teve filho, está vivendo o reino, são pastores, estão empreendendo, vivendo seus negócios, estão exercendo liderança. E os outros que estavam falando? Eu quero te ensinar algo aqui. Escute. Primeiro poço, contenda. Segundo poço, inimizade. Nesses 2 poços, você precisa entender que só quem está numa frequência mais baixa que a sua vai querer contenda e inimizade. Vou te explicar assim, vai ficar legal. Você está nessa frequência, no legado da aliança. Quem está numa frequência abaixo da sua, contenda e inimizade. Você nunca vai ouvir alguém que está numa frequência acima da sua te criticando. Você nunca vai ouvir alguém que está numa frequência acima da sua tendo inveja de você. Você nunca vai ouvir alguém que está numa frequência acima da sua tentando te parar. É só alguém que está numa frequência abaixo. Então ela fica tentando puxar. Ela vem com contenda, vem com inimizade, vem com murmuração, vem com descontentamento, vem com desesperança, vem com desmotivação. Ela vem tentando te puxar, porque ela está aí. A frequência dela está aqui, ó. Escute. Então eu preciso andar com essas pessoas? Não. Eu posso tentar ajudar. Se não quiser ajuda, mude a frequência. Porque quem está aqui sabe qual é o preço que você pagou para chegar aqui. Sabe qual é o preço a ser pago da aliança. Sabe o que você suportou para chegar até aqui. Então quem está aqui reconhece o seu esforço para chegar até aqui. Então quem está aqui está dizendo, eu já estou aqui, então vem que tem mais. Sobe aqui que tem mais um pouco. Eu vou te chamar para uma outra frequência. A frequência do extraordinário. A frequência de viver o abundantemente mais além. Você nunca vai ver alguém numa frequência mais baixa que você te puxando para cima, só quer te puxar para baixo. Mas quem está numa frequência acima da sua frequência, você vai estar dizendo, vamos que tem mais. Continua fiel, continua se entregando, continua em santidade, continua crendo, continua buscando, continua mergulhando. Você vai ver, meu irmão, você já chegou até aqui. O que Deus tem para fazer é sempre assim, é só o começo. Quem está na frequência certa sempre vem com essa palavra. É só o começo, ainda tem muito mais de Deus. É só o começo. Aí vem o terceiro poço. Aí Isaac fica, peraí, cadê os contendeiros? Cadê os mimizentos? Cadê os da inimizade? Cadê os do fuxico gospel?
Ninguém. Então, o nome desse posto é Reobote. Porque Deus está nos alargando, Deus está nos expandindo, Deus nos alargou, Deus decidiu nos prosperar nessa terra. Mas o que mais me chama a atenção nessa palavra é que depois de tudo isso, a Bíblia diz, e Deus apareceu para Isaac. Deus não podia aparecer para Isaac quando ele já foi expulso da terra e falar, olha, eu sou contigo. Não, Deus estava analisando se Isaac permaneceria debaixo do legado da aliança do seu pai ou não. Ele continuou, esse é meu garoto, né? Parece o pai tendo orgulho do filho. Esse é o meu garoto, lá, tá sofrendo, mas está permanecendo, né? É assim? Não sei, deve ser. Está sendo pressionado, mas permanece. Aleluia. Eu já estou meio balão, acho que ainda vou chapar hoje aqui ainda. Aleluia. Tem mais alguém aqui que quer dar uma chapada do Espírito hoje? Está sofrendo, mas está aprendendo, né? Deus está olhando e falando, uau, cara, ele foi expulso, mas ele está que nem o pai dele, continua crendo, está seguindo os mesmos passos, não está murmurando. Ele cavou o primeiro poço, tomaram o poço. Cara, ele não parou para murmurar não, ele continua cavando. Mas esse cara é determinado igual o pai, está seguindo o legado. O segundo poço tomaram de novo. E agora, não, agora ele vai parar, agora ele desiste. Não, ele não mudou a frequência é a mesma, continua debaixo do legado da aliança. Terceiro poço, Reobote. Eu quero liberar sobre a tua vida uma temporada de Reobote. Eu declaro uma temporada de Reobote. Eu declaro que essa próxima estação será de alargamento, será de expansão, será Reobote. Se prepare para viver o extraordinário, o alargamento, a expansão, a multiplicação. Eu vejo a palavra multiplicação. Vai multiplicar talentos, vai multiplicar dons, vai multiplicar sua saúde, vai multiplicar sua força, vai multiplicar recurso, vai multiplicar filhos. Ah, meu Deus! Diga comigo, Reobote, alargamento. Passou as fases. E agora? Deus aparece para Isaac. Depois de tudo isso, Deus fala para ele, Isaac, eu sou contigo. Mas Isaac já não precisava mais que Deus falasse que estava com ele, porque ele passou pelo processo, parece que sem Deus falar nada. E geralmente assim, a gente está passando pelo processo, parece que Deus não está falando nada. Não é que Deus não quer falar, é que Deus está vendo se vamos continuar debaixo do legado da aliança. Isaac continua, Isaac, não temas, eu sou contigo. Eu te abençoarei grandissimamente. Eu vou te fazer prosperar nessa terra. Eu vou te dar a terra que jurei aos seus pais. Isaac, você... Aí ele solta no final. Deus fala, por causa do meu servo Abraão. Quem está entendendo? Por causa do meu servo Abraão. Porque alguém foi na frente. Alguém tem pagado um preço. Quando você honra o preço de alguém que está indo na frente, quando você honra esse legado, essa aliança, Deus ele começa a nos levar ao extraordinário, por causa do legado da aliança. Se prepare. Sabe que Isaac tipifica o próprio Jesus, né? Isaac foi um tipo de profecia viva. Ele tipificava Cristo, o filho de uma promessa, nasceu de forma milagrosa, foi amado por seu pai,
Teve uma esposa providenciada pelo seu pai, como Cristo, a igreja. Amou a sua esposa, herdou do seu pai todas as coisas, foi destinado para o sacrifício, foi obediente até a morte, levou sobre si a lenha, foi oferecido em um monte em Jerusalém. Mas há uma diferença. Isaac não foi sacrificado, porque o sacrifício já havia sido realizado antes da fundação do mundo por Jesus. Você quer avançar no extraordinário? Aprenda a viver debaixo de aliança. Escute, eu tenho uma aliança com Cristo, e por causa da minha aliança com Cristo, eu tenho acesso a tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. Quem está entendendo? Só que uma das formas de eu revelar a minha aliança com Cristo é tendo aliança com pessoas. Quem está entendendo? Quando nós quebramos a aliança com as pessoas que Deus colocou para caminhar conosco, nós estamos dizendo: eu não entendi como o reino opera. Uma das maiores armadilhas do inimigo para o cristão é levar ele a viver debaixo de um legado de aliança quebrada. Tudo isso que nós vimos Isaac viver, quem vive debaixo de um legado de aliança quebrada, vive o oposto de tudo isso. Isaac planta 1 e colhe 100. Debaixo da aliança quebrada, a pessoa planta 1 e um que tem é roubado. Ficou entendendo? Deus vai nos fazer avançar de uma forma extraordinária nesse tempo, debaixo de um legado de aliança. Se coloque de pé, por favor. Que essa maturidade ela seja real na minha e na tua vida. Ao ponto de você dizer: eu me entreguei para Jesus, eu amo Jesus, eu tenho uma aliança com Ele. Mas eu não só tenho uma aliança com Ele, eu aprendi a viver debaixo de aliança. É assim que nós somos aperfeiçoados. Eu tenho andado em alguns lugares e conhecido homens maduros. Agora, na nossa última missão, eu conheci um pastor de quase 80 anos, 40 anos de ministério, um ministério extremamente relevante e próspero em todos os aspectos na República Dominicana. Um senhor que tem um legado. E ele disse, eu disse: como que você viveu tudo isso? Ele disse: isso é legado do meu sogro. Toda pessoa madura sabe que o que ela está vivendo é porque alguém pagou o preço. Toda pessoa madura sabe honrar a aliança e o legado. Nós temos sentado à mesa com homens de autoridade espiritual, e todos eles têm algo em comum: aprenderam a caminhar em aliança. Esse dia uma pessoa quebrou a aliança conosco, um ano retrasado, se eu não me engano. Um líder, um pastor, que com a sua atitude deixou bem claro que não entende os padrões da aliança do reino. 3 pastores, um da Flórida, o do Canadá e o outro do Rio de Janeiro, me ligou e falou: apóstolo, eu estou tirando essa pessoa dos meus relacionamentos. Eu não falei nada. Eu estou tirando ele dos meus relacionamentos, do meu contato, das minhas redes sociais. Eu disse: por quê? Porque não são pessoas de aliança. Pessoas que quebram alianças não podem fazer parte de uma mesa de pessoas aliançadas. E eu disse: amém. Para mim também já está feito. É assim que o reino flui. É assim que a gente vive na frequência
do extraordinário. Quantos estão dispostos a caminhar nessa frequência? Então olha para o seu irmão e diga: eu tenho uma aliança com você, meu irmão. Nós somos um corpo. Nós temos aliança com Deus. Nós temos aliança com essa casa. Nós temos aliança com a liderança. Nós temos uma aliança uns com os outros. Estamos indo para o mesmo lugar, com o mesmo propósito, realizando a mesma obra. Ninguém vai te parar. Eu declaro, ninguém vai te parar. Não vai ter Ezequiel, não vai ter Sitiná que vai te parar. O Reobote chegou para a tua vida. O alargamento chegou para a tua vida. Eu quero orar com você enquanto a equipe adora. Comece a falar com Deus aí no seu lugar. O que você recebeu dessa palavra? O que Deus falou com você? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Existem algumas pessoas nessa noite Ele sabe de tudo que precisam que mudar a você frequência. está passando E você sabe disso. e mandou te dizer. Faça um voto com o Senhor hoje. Ele está cuidando. Faça um voto com Deus hoje. Lembrar de onde você veio e Diga a Ele: Deus, a partir de hoje eu mudo a frequência. A partir de hoje eu entro em concordância com o Senhor. Eu vou andar em concordância com aqueles que andam em concordância com a Tua palavra. Mas Deus falou assim: eu mudo a frequência hoje. aí vou levantar. Eu estou decidido a caminhar debaixo de um legado de aliança. Eu vou abençoar. Se prepare, meu irmão, minha irmã. Não chore, quem cuida de você não dorme. Existem curas que vão chegar para a tua vida. Levanta, tem muita gente que Quando você entrar debaixo do legado da aliança. Deus mandou te dizer. Existem milagres que serão liberados. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Escute isso. Nós lemos em Gênesis 17. Deus falando assim: o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, faço uma aliança com você. Foi isso que o Senhor falou comigo hoje. Que pessoas fariam uma aliança com o El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que sustenta todas as coisas. El aponta para a divindade de Deus. Shaddai, Shade, a palavra, aponta para seios. É um Deus que nutre e que sustenta todas as coisas. É como uma mãe que amamenta o seu filho até o 9º mês. Até que período uma criança pode ser amamentada para ser nutrido? Até os 10 anos. Tem alguns lugares. Mas o El Shaddai não é um Deus que nutre durante um período. O El Shaddai é um Deus que nos sustenta e nos leva ao extraordinário em
todo tempo, em toda a nossa vida, em toda a nossa história. Eu declaro que hoje é noite de fazermos uma aliança com El Shaddai. O El Shaddai quer uma aliança comigo e com você. Ele quer nos sustentar, Ele quer trazer o extraordinário. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora debaixo dessa palavra. A palavra, Senhor, é que o Senhor é o Deus El Shaddai. A palavra é que o Senhor é o Deus que quer uma aliança conosco. E hoje nós estamos dando uma resposta para essa aliança. Nós estamos dizendo sim, Senhor. Sim para a sua aliança. Sim para uma aliança com o Senhor. Sim para andar, Senhor, em concordância com o Senhor. Sim para andar, Senhor, na frequência da obediência, na frequência da concordância, na frequência da santidade, na frequência da renúncia, na frequência da entrega verdadeira. Nós dizemos sim, Senhor, e te pedimos, Deus Todo-Poderoso, Deus El Shaddai, nós clamamos a Ti, que o Senhor comece a se manifestar como El Shaddai, ainda nesse mês, ainda nesse ano, que nós possamos desfrutar do resultado da nossa aliança com o El Shaddai, do resultado da nossa obediência ao El Shaddai, do resultado da nossa confiança no El Shaddai. Nós te pedimos, Senhor, que a manifestação do El Shaddai seja visível na nossa vida, seja visível na nossa família, seja visível na nossa casa. Nós estamos debaixo dessa aliança, a aliança com Deus de Abraão, a aliança com El Shaddai. Por intermédio de Jesus, nós acessamos essa aliança e nós glorificaremos o Teu nome. Nós glorificaremos o Teu nome, porque assim como foi com Abraão, assim como foi com Isaac, assim como foi com Jacó, assim como foi com Moisés, assim como foi com Daniel, assim como foi com tantos homens, como Davi, assim como foi com os profetas, assim como foi com os apóstolos. Assim será conosco. Desfrutaremos do legado da aliança, do poder da aliança, do sustento do El Shaddai, o que traz o extraordinário, o que traz o abundantemente mais além. Toda vez que a palavra El Shaddai apareceu na Bíblia, Senhor, nós sabemos que a multiplicação e algo abundante também é realizado. Nós recebemos a manifestação do El Shaddai sobre nós. A nossa aliança é com o Senhor. Nos ensina, Senhor, a se mantermos aliançados. Nos ensina a andar nessa frequência. Eu declaro agora que todo espírito maligno que se aproveitou de quebras de alianças, é tempo deles pegarem tudo que é deles e bater em retirada. Pessoas vão reatar alianças, pessoas vão resolver pendências, pessoas vão resolver pendências do passado. Não vamos mais andar na frequência de aliança quebrada. Eu declaro no poderoso nome de Jesus o fim do governo dos espíritos aproveitadores da quebra de aliança. No poder que é no nome de Jesus. A nossa frequência é a frequência do legado, o legado da aliança. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Você que recebe, diga amém. Você que crê e recebe, diga amém. Você que entra em concordância, diga amém. Bate na mão de duas pessoas, diga: se prepare. O El Shaddai se manifestará na sua vida. O El Shaddai se manifestará na sua vida. O Deus que te sustenta se manifestará com extraordinário, com multiplicação. O El Shaddai. Me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Quero orar com você nessa noite.